Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é um programa, mais um dos programas abençoados da TC Multimídia, sob a direção sempre competente do meu amigo e diretor Lucimar Faria. Eu quero agradecer a Deus pelos nossos queridos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros, a sanduicheria Medmax, e nós temos muitos outros irmãos que são nossos patrocinadores. Os seus nomes virão nos créditos finais. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Eu sempre peço que você venha curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da Goiás é Mais TV e também baixar o app da Goiás é Mais TV, para que você tenha acesso a todos os programas da Goiás é Mais TV, não somente, também além destes programas, o programa Boas Novas e também o culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas. Estamos ali na rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América. Você é o nosso convidado. Nós temos feito, queridos e queridas, exposições no livro dos Salmos. E nós então concluímos recentemente a exposição do Salmo 51. E agora nós estamos no segundo sermão, vamos expor agora o segundo sermão do Salmo 91. Que nós temos chamado Salmos para a Vida. E o desejo do meu coração e de toda a direção da TC Multimídia é que este programa venha a cada dia que você ouvir, assistir, venha falar ao seu coração, trazer paz, trazer alegria, trazer alento em momentos de conflitos, de dores, de aflições e muitas circunstâncias difíceis as quais nós estamos vivendo. E o desejo então do nosso coração é que a palavra de Deus desça da mente para o seu coração e você seja assim gloriosamente abençoado pelo Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8 e faremos a segunda exposição do verso 3 até o versículo de número 8. Salmo 91 diz assim a palavra de Deus: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Vamos, meu querido e minha querida, vamos orar, suplicar que Deus, em nome de Jesus, por sua graça, bondade e misericórdia, Ele fale ao seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos ao Senhor. E agradecemos, ó Deus, por tua imensa e gloriosa bondade, de nos permitir, ó Deus, de nós estarmos aqui em mais um programa Boas Novas. Fruto do teu amor, da tua bondade, da misericórdia, Senhor, para conosco. Deus, a minha oração é que o Senhor continue a dispensar sobre meus irmãos e irmãs, queridos e queridas, toda paz, toda segurança, ó Deus, todo consolo e conforto. Momentos de lutas, de dores, de aflições. Ó Deus e Pai, que cada um encontre no Senhor o refúgio, a fortaleza em tempos de angústias,
de aflição e de tribulação. Assim, ó Deus, dê-nos compreensão e entendimento e edifica, ó Pai, as nossas almas, as nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, se eu perguntar para você se você tem medo da noite ou se você tem medo do escuro, nós podemos afirmar que sim, porque o escuro ele é algo desconhecido. Mesmo em um ambiente que você, porventura, conheça, né, o escuro produz, de certa forma, apreensão. Em um ambiente que você não conhece, ou que você não sabe o que o aguarda, o que espera em um lugar escuro, ou quando alguém te avisa para você, olha, esse caminho, ou esse lugar é um lugar perigoso, e então você chegando naquele lugar escuro, você então tem o temor de poder estar ou atravessar ou andar por aquele lugar. E também quando nós criamos ou nós identificamos os nossos inimigos, pode ser a circunstância difícil, uma enfermidade, de fato a enfermidade é nossa inimiga, né? Os poderes celestes malignos também são nossos inimigos. E muitas vezes nós tememos porque nós supomos que determinada pessoa, circunstância, enfermidade são maiores do que eu, têm mais poderes do que eu. Isso produz medo, isso produz aflição, isso produz apreensão. Eu quero compartilhar contigo, com você, meu querido, minha querida, duas circunstâncias pessoais. Uma, eu era adolescente, aí com os meus 9 para 10 anos, melhor dizendo. Meu pai havia alugado uma chácara para nós passarmos um período da nossa vida. E essa chácara era próxima à cidade, mas era a primeira noite que nós iríamos passar naquela chácara. E aí, eu, meu irmão e 2 primos fomos à cidade e demoramos voltar, né? Demoramos voltar e ficamos com medo do escuro. É um lugar diferente, que nós nunca havíamos passado uma noite ali, mas, e aí nós fomos refletir, vamos alugar um táxi? Mas se alugar um táxi, quem vai pagar? Né? Se chegar lá e falar para o meu pai, sem avisá-lo, sem nada, ó pai, tem um táxi para o senhor pagar, eu creio que a nossa situação ficaria bem complexa. Aí tivemos uma ideia, né? Geralmente no interior, as árvores eram cercadas por madeiras, né? E nós cometemos ali um pequeno delito de arrancar parte dessas madeiras, né, que cercavam essas árvores. As árvores estavam em crescimento, né? Então nós éramos 4, cada um pegou um pedaço de madeira, né, e fomos em direção à chácara. Mas isso não foi toda a nossa segurança. Aí começamos então a rezar Ave Maria, né? A gente foi rezando Ave Maria, o Pai Nosso, até chegarmos na chácara, e aí foi, depois que nós chegamos em paz, em segurança. Outra circunstância, quando minha esposa e eu, em fevereiro de 98, nós resolvemos ir para Gramado, né? Era a nossa intenção passar a lua de mel em Gramado, mas não foi possível, né? Nós fomos, ao invés de irmos para Gramado na nossa lua de mel, então nós fomos para Poços de Caldas, que foi um lugar maravilhoso, é um lugar maravilhoso. Mas 2 anos depois nós fomos então a Gramado, minha esposa e eu, e a previsão era para nós chegarmos à tarde, mas infelizmente nós saímos de Goiânia, dormimos na cidade próxima a Curitiba e para chegar no outro dia na cidade de Gramado. Então estava noite, uma estrada que nós não conhecíamos, escura, muita serração, né? E havia então à nossa frente um caminhão de circo e muito devagar. E já era tarde, e eu cansado, né? A pressa de chegarmos ao hotel. E aí o que eu fiz, né? Só dei seta para a esquerda, pisei no acelerador e atravessei o carro. Quando eu atravessei,
esse caminhão, aí abriu assim a cidade toda iluminada, né? Então eu dei graças a Deus, né, que naquele momento ali de apreensão, de aflição, com medo e de atravessar, e o que poderia vir no sentido contrário, porque estava escuro e também cerração. Quem conhece ali a Serra Gaúcha sabe que em certos períodos do ano e horários tem uma certa cerração ali para chegar em Gramado ou até mesmo na Serra Gaúcha. Mas enfim, eu cheguei em paz e em segurança. Essas coisas nos traz a compreensão, nos traz a lembrança do salmo que nós estamos expondo. Porque bem claro para nós que o salmista, ele convida o justo a confiar no Senhor e a encontrar a proteção nele. Então Deus protege os justos do medo, do temor, da aflição, das armadilhas, do desconhecido, daquilo que nós não conhecemos, das circunstâncias que não estão em nosso poder. Mas eu quero, portanto, queridos e queridas, compartilhar com você a partir do versículo 3 até o versículo 8, com o tema Deus, meu refúgio e lugar seguro. Mas nós precisamos fazer aquela clássica pergunta, por quê? Então, Deus, meu refúgio e lugar seguro, por quê? Em primeiro lugar, se você observa no versículo 3, ele me livra de perigos escondidos e de doenças mortais. A figura usada aqui é a figura do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que tem a ver com destruição. Mas o laço do passarinheiro é a rede ou armadilha daquele que apanha pássaros. Você que viveu no interior, não sei se você se lembra quando você ou a pessoa mais experiente havia ali, então, pegar passarinho no laço, né? Ou saracura, ou galinha d'água, que nós chamávamos assim. Então, nós pegávamos uma vara verde, cortávamos a ponta e dobrávamos aquela árvore, então, dobrava até o chão, colocava ali uma corda, e de forma que ali fazia-se uma armadilha e colocava alguns alimentos. Então, quando o passarinho chegava, ele bicava e tocava em certo lugar, aquela armadilha disparava, e tinha 3 lugares que essa armadilha pegava, ou no pescoço, ou no meio, ou pelos pés. Então, a figura que nós temos aqui é deste laço, esse laço do passarinheiro, que são armadilhas que são colocadas para que nós venhamos a tropeçar, para que nós venhamos a cair. Então, diz muito bem, claramente, exemplifica esta figura do laço passarinheiro ou das arapucas, que também eram feitas na nossa infância, no interior, ainda é feito ainda no interior do Brasil, essas arapucas que são armadilhas. Mas assim, queridos, esta figura, ao olharmos para as Escrituras, essa figura de armadilha, de laço do passarinheiro, ela aparece em outros textos das Escrituras. Por exemplo, no Salmo 124, versículos 6 a 8, nos diz assim: demos graças ao Senhor que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Isso aqui é mais um cântico de romagem, né, que está colocado lá no Salmo 124. Já expliquei para você sobre os cânticos de romagem. Em outro momento faremos a exposição de cada um deles. Mas enfim, então Deus, ele é o nosso refúgio, é lugar seguro, porque ele me livra de perigos escondidos e de doenças mortais. Quando nós falamos de doenças mortais, vem à nossa mente, meu querido, minha querida, a grande pandemia que nós estamos atravessando e vivenciando, né? E aí, às vezes, a gente pergunta, mas se Deus é o meu Senhor, se Deus é o meu refúgio, por que Ele não me curou? Por que não curou
o meu familiar, porque não curou a determinada pessoa, porque Deus não intervém em circunstância assim. Mas eu quero lembrar a você, meu querido, minha querida, eu não preciso justificar as ações de Deus ou o próprio Deus. Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele governa, Ele dirige as nações, e Deus tem o controle sobre todas as coisas. E a crença que nós temos à luz das Escrituras, que todo mal um dia cessará, que todo mal um dia findará. E recentemente, estando em uma programação musical, a pessoa que estava cantando e ministrando a palavra de Deus, ele disse que um dos seus irmãos foi acometido pela Covid, embora ele orasse pelo seu irmão, depois de 40 dias o seu irmão veio a falecer, mas ele usou uma expressão interessante. Meu irmão, depois de 40 dias, ele foi curado. Ele foi para o Senhor. Então, de fato, meu querido, a garantia que nós temos à luz das Escrituras, conforme os Salmos, conforme Isaías 53, é que Jesus Cristo levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós somos sarados, nós somos curados. Então precisamos entender que a nossa vida ela não se limita aqui. Então, de uma maneira plena, cabal e decisiva, todos nós seremos curados das nossas enfermidades, por ocasião da manifestação, da revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O meu segundo argumento, a partir do tema, Deus, meu refúgio e lugar seguro, porque, em segundo lugar, Ele me cobre com as suas asas e me protege como um escudo. Veja bem, querido, como que esta figura, mais uma vez aqui nós temos a figura de asas que nos cobrem. Se você olha, por exemplo, quando você está no ambiente rural, às vezes está chovendo, e você vê a galinha com os pintinhos, a galinha abre as asas e traz, aninha todos os pintinhos para baixo dela. E se você pesquisa também no YouTube, nós temos acesso a isso, você vê muitas vezes as galinhas lutando contra águias, lutando contra cobras, lutando contra animais peçonhentos que querem pegar os seus filhotes. Então ali bravamente a galinha que traz para baixo de si os seus filhotes, cuida de cada uma delas. E também a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 6, versículo 10, a partir do verso 10, que nós temos o escudo da fé, que nos protege, que nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 23, no verso 37, verso 38, Jesus ele usou a figura da galinha que acolhe os seus pintinhos. Mas ele usa aqui no sentido negativo, de que Deus queria acolher como galinha acolhe os seus pintinhos, mas Jerusalém não quis. E Jesus então diz a sua palavra, a santa e bendita palavra, em Mateus 23, no verso 37, o verso 38, o capítulo 23 faz parte do grande sermão profético de Jesus Cristo, o sermão dos últimos dias. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. E no último discurso de Moisés, também em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 12, no discurso final, antes da morte de Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, Moisés ele traz à memória do povo as ações e os atos de Deus. E aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Moisés diz o seguinte, Deuteronômio 32, 11 e 12. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com as suas asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo
Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. Então, meu querido, minha querida, esse é o Deus glorioso que se revela na sua palavra e mostra o cuidado dele para mim e para com você. O meu terceiro e último argumento, antes de irmos para a aplicação, o nosso tema Deus, meu refúgio e lugar seguro, com a pergunta por quê? Terceiro argumento, ele me livra dos perigos do dia e da noite. Nós podemos colocar aqui, queridos, os perigos do dia, como o texto coloca acerca das flechas que vão de dia, e à noite, são os perigos da noite. Muitas vezes essa noite tem a ideia, tem um simbolismo de depressão, de aflição, de angústia. Eu me lembro, querido, nos dias difíceis da minha vida, nos idos de 2005, todas as vezes, a partir do mês de maio, eu tive um período muito complicado até fecharmos 2006. Todas as vezes que a noite estava vindo, o dia estava fechando e a noite vinha, me dava ali um sentimento de tristeza. Então, assim como vinha a noite, eu também me entristecia, mas quando o dia amanhecia, aquele sol vibrante, então eu levantava e saía para as minhas caminhadas, para as minhas corridas. Nesse período eu morava no setor leste universitário, eu fazia muito exercício físico ali na Zefego e também no Mutirama. Eu então ia fazer minhas caminhadas e as minhas corridas, lembrando então, querido, que o dia nasce, a misericórdia do Senhor, elas são renovadas. E no Salmo 121, versículo 4 até o versículo 7, o salmista diz o seguinte: o protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila o Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, ele protegerá a sua vida. E a outra figura que é usada também nos aspectos da noite, diz respeito ao Salmo 130, versículo 5, o verso 6, quando diz: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Portanto, meu querido, a expectativa de todos nós em relação ao medo, nós não vamos ter medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Mas quais as aplicações para a minha vida, para a sua vida? São duas aplicações que eu quero deixar para a sua vida. A primeira, ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Entenda isso, meu querido, minha querida, que a sua proteção não está em pessoas. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa confiança está no Senhor, o nosso Deus. Já nos afirma as Escrituras. E aí Josué, falando ao povo, também no final da sua vida, no capítulo 23, versículo 10, ele diz: um só israelita pode fazer fugirem 1000 inimigos, porque o Senhor nosso Deus está lutando por vocês, como Ele prometeu. Então percebam, são promessas de Deus, são bênçãos de Deus para a sua vida e para a minha vida. Mas também temos aqui o aspecto negativo acerca dos nossos inimigos. Deuteronômio 32, verso 28, verso 30, voltando ainda ao discurso final de Moisés, a Bíblia diz: Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam porque foram derrotados, saberiam qual a razão do seu castigo, porque foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo e 10.000 foram perseguidos por 2. Foi porque o seu protetor os abandonou, o Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Então, meu querido, minha querida, compreenda isso à luz das Escrituras, de que a nossa
obediência é a certeza, é a garantia da proteção de Deus, da vitória sobre os inimigos, mas também a nossa desobediência produz desilusão e produz fracasso. Segunda e última aplicação, você olhará e verá como os maus são castigados. Salmo 37, verso 34 diz: ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam aos mandamentos do Senhor. Ele lhe dará a honra de possuírem a terra prometida e vocês verão os maus serem destruídos. Portanto, meu querido, minha querida, os nossos inimigos, o temor do dia, o temor da noite, o temor das armadilhas, das línguas ferinas que tramam, que engendram males contra a sua vida, as dores, as lutas, as enfermidades, você tem vitória sobre elas. A sua vitória é uma vitória final, mesmo que nesta vida terrena, que é passageira, você sofra dores, lutas, aflições, traições, seja atingido ou caia em armadilhas da noite, da escuridão, ou que pessoas se levantem contra você, ou que aqueles falsos amigos se levantem contra você, mas você tem uma vitória final, porque você fez do Senhor o seu refúgio, você fez do Senhor o lugar certo e seguro, você fez do Senhor a sua habitação. Portanto, meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua vida, Deus sustente a sua vida, Deus traga paz, alegria ao seu coração. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus e Pai, que a palavra pregada, ministrada, ensinada, meu Deus, trazer alento a todos os corações aflitos. Ó Deus, o temor da noite, muitas vezes, Deus, a noite simboliza também a depressão, ó Deus, o mal que se esconde na curva ou na esquina da vida. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, a cada dia ministre nos nossos corações a certeza da Tua bênção, a certeza da vitória, pois o Senhor é o refúgio, o Senhor é o lugar seguro onde nós nos abrigamos. Senhor Deus, muito obrigado e que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos e de alegrias, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa, em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.